Que dor insuportável é essa que faz alguém desistir de viver e atentar contra a própria vida? Há 6 anos eu perdi uma irmã por causa de suicídio. Sim, ela já tinha tentado antes. A suposta sabedoria popular de quem quer se matar não anuncia é apenas mais um mito. Tripulação, decolagem autorizada. Bem-vindos ao programa Desbussolados. O nosso programa hoje é sério, as pessoas não gostam de falar a respeito, mas ele é necessário. Nós estamos em setembro ainda e é tempo de olharmos para o lado e vermos que podemos ter um parente, um amigo, pessoas em risco. Freud, no começo da psicanálise, introduziu o conceito de pulsão de morte, também conhecido como Thanatos, em seu trabalho Além do Princípio do Prazer. Ele sugeriu que, além da pulsão de vida, que nós chamamos de Eros, existe uma força interna que impulsiona o indivíduo em direção à destruição e à morte. Essa pulsão pode se manifestar em comportamentos autodestrutivos, incluindo o suicídio. A pulsão de morte pode ser vista como uma forma de autodestruição, onde o indivíduo busca aliviar a tensão interna ou a dor emocional através da destruição de si mesmo. Nós temos nos deparado com muitos casos de suicídio, inclusive de adolescentes, de meninas, de meninos que, por questões de bullying, tiram a própria vida. E aí você vai tentar pesquisar, saber direito o que aconteceu na vida desse adolescente, e você vê que é um adolescente normal, que tem um relacionamento em casa muitas vezes super saudável, mas um coleguinha ou outro fala de algum aspecto físico ou mental da pessoa e ela se vê tão entristecida, tão adoecida, que ela atenta contra a própria vida. Aglaíse, o que você acha sobre esse assunto? Bem, eu queria começar com uma pergunta. Queria pensar junto com vocês se vocês já imaginaram quem essa pessoa mata quando ela se mata. Quando chega na clínica, chega um sujeito com sofrimento psíquico. Ele traz de uma narrativa. Ele diz o seu mal-estar. Ele diz que o eu dele está sofrendo, que não está dando conta de alguma situação, que ele está se sentindo fragilizado, impotente frente a uma angústia que ele não está dando conta. Ele sente esse psiquismo invadido, inundado de questões que ele não entende, que ele não consegue nem dar um nome. Por vezes fala de uma dor não só psíquica, mas uma dor física que corrói ele por dentro. E eu queria conversar um pouquinho desse eu que se sente ameaçado. Esse eu, ele aparece para a psicanálise, eu vou dizer dele porque a narrativa pode ser N situações, mas o eu sofre. E ele vai aparecer como um eu constituído numa questão de ideologia, porque ele nasce numa família que traz uma ordem imaginária. Um sujeito que é X, é assado, puxou a mãe, puxou o pai, vai ser isso, aquilo. Mas ele também é atravessado por uma sociedade onde ele está inserido. Então também tem discursos que atravessa esse eu, que diz também de algumas situações que fala dele. Ele é brasileiro, ele é muçulmano, ele é cristão, é judeu. Já tem algumas classificações que vão dizendo dele. Então diz de uma identidade e também diz dessas marcas, que já vem com algumas identificações de uma ideologia, que vem atravessada por esse discurso social. Então, para além de um corpo, existe um sujeito psíquico de uma subjetividade, ele é atravessado por isso. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, como é que ele tem coragem de tirar a sua vida?
Porque a vida fala de um biológico. E o biológico, muitas vezes, aparece como uma pessoa inconsequente ou irresponsável que coloca sua vida em risco, porque ele representa a vida dele de maneiras diferentes. Cada sujeito identifica a sua vida de uma forma diferente e atravessa esse subjetivo, porque é o subjetivo do que diz dessa identidade do sujeito que vai dar corpo a essa vida. E se ele está inserido numa sociedade contemporânea como a nossa, que tem mudanças e atualizações o tempo todo, que diz de grandes demandas, e esse sujeito não se sente preparado, por vezes com falhas na sua constituição, e ele não dá conta de se haver com algumas questões, ele se sente ameaçado, ele vai se sentir sofrendo e não vai encontrar soluções para sair desse sofrimento. Então, por mais que a gente pense que ele não tem amor à vida dele, que ele vai aniquilar, eu volto à pergunta do início. Quem ele está matando? É um corpo, uma vida, ou ele está tentando se salvar, e salvar uma identidade, salvar um sujeito? Vou dar 2 exemplos. Em situações de paz, épocas tranquilas, o lado do biológico, ele anda em conjunto com o lado da identidade do sujeito, desse subjetivo, porque ele consegue cuidar da saúde dele física e psíquica. Agora, momentos de guerra, momentos turbulentos, como, por exemplo, um momento de sequestro ou um momento de guerras religiosas, o sujeito pode escolher um dos 2 lados. Uma pessoa que tem uma questão religiosa, ele pode chegar e abrir mão do corpo dele e por uma ideologia que ele acredita e uma promessa pós-vida de virar um homem-bomba. Agora, uma pessoa que está no campo de concentração, por vezes ela pode abrir mão dessa subjetividade, dessa identidade, dessa ideologia que ele acredita ou que ele aprendeu a acreditar de uma certa maneira por conta desse contexto histórico que ele vive, e abrir mão da sua subjetividade para a sobrevivência desse corpo, desse físico. E até tem histórias que relatam que pessoas que sobreviveram de campos de concentração acabaram tirando suas vidas depois que tiveram liberdade, porque eles sentiram que estavam traindo a sua ideologia, o que ele acreditava. São questões delicadas, porque a pessoa que está sofrendo, ela tenta se preservar. Outro lugar que a gente vê essa questão. E pessoas que estão com alguma doença física e cometem uma eutanásia. Aqui no Brasil não é permitido, alguns países são permitidos, mas, por exemplo, o Freud mesmo, ele cometeu a eutanásia, ele pediu ajuda do médico dele, porque ele estava com câncer, ele já vinha se tratando, tentando se tratar por algum tempo, e ele chegou num momento que ele não dava mais conta. Até pensando nessa questão de dar conta ou não, ou desse momento de limites de saúde, me lembrei de uma frase do Karnal. Ele diz assim, que quando chegar a morte, que ele esteja vivo, porque ele não deseja se ver preso a um corpo, sentado no sofá. Ele até brinca, ele sempre tem um humor, né, na fala. Ele fala, não quero ficar só ali recebendo sabonetes dos meus sobrinhos, eu quero estar vivo. E me parece que essas pessoas, quando elas passam pela cabeça delas, né, um ato suicida ou cometem esse ato, elas tentam preservar esse eu que não está dando mais conta, esse eu que ainda tem esperança de sobreviver e, principalmente, não está dando mais conta desse mal-estar em que ele está cometido. E aqui fica um olhar de uma profissional que pensa que existe saída, que existe possibilidades e que de novas maneiras, se não que a pessoa não veja, mas que possam ser criadas, construídas, pensadas juntos, de novas possibilidades de transformação e do que possa fazer desse sofrimento, entender um pouquinho melhor para poder ver o que pode criar, quais saídas pode construir e, quem sabe, ter um futuro menos sofrido, com novas possibilidades. E você, Dri, o que você pensa do assunto? Nossa, muito, muito interessante a consideração de vocês dois, né? O Edgar
considerando aí a incidência de adolescentes, a Glaise traz aí o sofrimento de uma forma geral. Eu queria pensar um pouquinho, colocar um pouquinho para a gente refletir mesmo a incidência de suicídios que está relacionada aos homens. É uma realidade que eu tenho visto perto de mim, que tem me chamado muito a atenção. Eu busquei, inclusive, alguns dados. Em 2021, o Brasil teve mais de 15 mil suicídios declarados. E esse número ele só vem aumentando a cada ano. E desse número, que é um número bem grande, quase 8 em cada 10 mortes, ela está relacionada ao sexo masculino. Isso de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Então, são dados concretos e é muito importante a gente falar e pensar sobre isso. Começando quando o assunto é procurar ajuda médica, qualquer tipo, uma consulta médica. A porcentagem dessa busca para os homens é sempre menor que a das mulheres. 69% dos homens, 82% das mulheres. Então, os homens já apresentam uma resistência maior quando o assunto está ligado à busca de ajuda, que seja de ajuda médica, psiquiátrica, terapia, de uma forma geral. E é importante também pensar na questão da depressão, porque a depressão é a doença mental que está mais associada ao suicídio. Então, eu queria considerar um pouquinho puxando para a depressão. E ela também é a maior causa de incapacidade em todo o mundo. É uma doença que é muito falada, que é muito séria, mas que ainda tem muitas barreiras, eu acredito, no tratamento adequado. Ainda, nós aqui como profissionais e em todas as áreas, existe ainda muita inadequação de tratamento, de um bom tratamento para a depressão. E isso também vai ocasionando queixas cada vez mais frequentes dos pacientes que não terminam o tratamento, que abandonam o tratamento no meio do caminho. Então, considerando aqui um pouquinho o que seria uma situação que os homens trazem um pouco para a clínica e o que a gente vê de realidade. Os homens sentem uma frustração. Eles têm muita vergonha de assumir que não estão dando conta, de assumir que tem algo que não está bem. Muitos deles, não é para generalizar, mas muitos deles vai para o lado do álcool, como se o álcool fosse anestesiar uma dor, quase como uma muleta, e vai virando uma bola de neve. Cada vez mais a situação não se resolve, a angústia aumenta, o sofrimento aumenta, o homem não busca ajuda, não se encoraja. Então, homens, se encorajem para pedir uma avaliação relacionada à saúde mental. Quando o homem olha para o seu próprio sofrimento sem vergonha, as chances de ele sair de um buraco, de um lugar de angústia, de um incômodo, é muito grande. E na psicanálise, o objetivo, como a Glaise mesmo citou, é que o paciente seja escutado, acolhido, e que ele possa encontrar outros caminhos, que ele consiga buscar caminhos diferentes, novos modos de estar no mundo, de encontrar saídas, e que essas saídas não custem a vida de ninguém. Eu queria colocar aqui até 2 relatos, e são relatos verdadeiros de homens que buscaram terapia e escutaram de outras pessoas. Um relato. Uma vez eu falei que fazia terapia num rolê e perguntaram se eu era viado. Tive nem resposta, só olhei. Um baita preconceito duplamente aí, né? Muito preconceito. Um outro comentário também de um homem. Infelizmente, vejo muitos homens sofrendo em silêncio, sem saber como lidar com suas emoções ou com a pressão da sociedade. Mas, como apontado, culpar as mulheres por isso é uma armadilha perigosa. Em vez de buscar ajuda, eles acabam sendo manipulados por essas narrativas, por várias narrativas aí que são colocadas, né, pela sociedade, o que só perpetua a dor. Precisamos abrir espaço para conversar sobre saúde mental masculina de forma honesta e empática, para que não caiam nessas falácias que só geram mais e mais sofrimento. Então, o tema é muito sensível. Falar de saúde mental, de suicídio, de depressão, é sensível, mas é muito importante. Não é verdade, Di?
Dri, eu acho que assim, o quadro vocês botaram assim, foi bastante rico. E aí você estava falando agora, e eu lembrando, a primeira vez que eu ouvi falar em suicídio foi um tio da minha mãe, que eu era muito nova, devia ter menos de 10 anos, talvez, escutei as conversas e acompanhei. De fato, foi uma tentativa de suicídio, né, por uma bala, e conseguiram salvar ele de cirurgia e tal, e ele, no dia de sair do hospital, ele morreu do coração. Muito, muito, eu acho que casa muito com o que você está falando aí, porque é o homem, né? E historicamente o homem ele era quem tinha maiores responsabilidades financeiras. Tudo isso fazia com que ele se sentisse o responsável pela família inteira, mas de fato, se a gente for ver, a mulher, ela tem a fala, ela tem desde pequena, ela desenvolve muito mais a fala, ela é muito mais estimulada pela mãe, né, nos seus primeiros contatos com a família, todo mundo conversa muito mais, é muito mais doce, é muito mais próximo da mulher, e o homem não, é aquela coisa mais macho. A mulher, ela desenvolve mais a fala, e talvez por isso, porque Freud fala que a cura está pela fala, se dá pela fala, e talvez aí seja uma saída ou uma resposta para essa questão que você colocou, Dri. E, de fato, eu queria voltar, não para homem ou para mulher, que, de fato, somos pessoas que temos essa dor. O neurótico, ele tem, nós, na vida, no dia a dia, a gente tenta sobreviver mesmo a muitas dores, que nós, muitas vezes, nos autoimpomos. É o nosso superego que a gente tem que estar sempre, vamos dizer, se superando ou preocupado com o que os outros estão pensando, como que a gente está sendo visto, ou, enfim, a gente mesmo vai se boicotando, vai tirando, vai criando dores. E eu acho que essa dor é o começo de uma ansiedade, é o começo de uma depressão, que muitas vezes são esses os sintomas, que é a depressão, mas muitas vezes não, ou pelo menos elas não são percebidas. E a gente tem que estar atento, porque o Edgar começou a fala dele dizendo que não é falado, você toma um susto, mas também aquela pessoa que está em sofrimento, ela dá sinais. E quem está do lado dessas pessoas, que tem essa sensibilidade, tem uma certa responsabilidade diante disso para falar. Não pode deixar de falar sobre isso. Se essa pessoa está ameaçando ou instintivamente não está deixando escapar, que é importante que a gente chegue junto e que a gente fale, que a gente acolha. Porque muitas vezes é um tabu tão grande a morte para todos nós, que é o nosso fim, que a gente foge. A gente foge da nossa morte e foge de quem está ali querendo encontrar um jeito para a sua morte. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Principalmente quando a pessoa tem tendências suicidas. Às vezes, em ela falar, vai diminuindo essa dor e pode encontrar caminhos através de uma fala que não seja nem diante de um profissional, mas que bom que se essa pessoa seja encaminhada para algum profissional, porque por meio da psicanálise é que, de fato, ela vai ter essa subjetividade que a Glá estava falando, quem é que ela vai matar ou quem que essa pessoa está precisando matar. Muitas vezes não, ou a maioria das vezes não é ela. Ela mata, ela tem vergonha de querer matar a mãe, o pai, ou seja lá quem está sufocando ou tirando a subjetividade da pessoa, ela está tentando sobreviver. Então, eu acho que nós temos que procurar ajuda, sim, procurar a psicanálise, procurar profissionais que vão encarar isso não como um problema, mas como uma solução, porque é diante dessa dinâmica da vida, desses problemas que aparecem, que nós vamos encontrar um caminho, e não botando pedra em cima disso. Eu queria também abordar um pouquinho sobre os adolescentes. Na verdade, eles estão na tentativa de existir, eles não estão querendo morrer. E aí isso acontece. Por quê? Porque ele está justamente querendo se estabelecer numa sociedade, querendo existir, querendo
Aí volta a questão da subjetividade. Como que nós vamos, inclusive, ter esses adolescentes, construir, permitir e favorecer que esses adolescentes encontrem a sua subjetividade, ao invés de eles estarem sendo expostos a algumas questões que fazem com que aconteçam os suicídios. Por exemplo, os bullying, por exemplo, as disfuncionalidades dentro de uma família, comportamentos de abuso ou de risco que essa criança ou esse adolescente, ou mesmo um adulto esteja passando. E não podemos deixar de dizer os ambientes virtuais, principalmente para a criança e para os adolescentes, mas para os adultos também. Como é que se cria uma subjetividade, ou como é que se estabelece, né, dentro de cada um com a sua subjetividade, dentro dessa leque tão impessoal que é o computador, que são as redes sociais? Talvez a gente consiga pensar um pouco sobre isso, leve para quem está me escutando. Eu imagino e concordo com você, no sentido de que esse bombardeio de informações e de influências, com esses falsos selfies explodindo em todos os lugares, essas pessoas com vidas maravilhosas, porque se você abre hoje em dia o Instagram, o TikTok, você vê que essas pessoas são pessoas com vidas perfeitas, parece que não existe problema. Então, se um adolescente, um pré-adolescente, que não tem uma formação psíquica adequada por N fatores, e aí nós podemos falar sobre genética, sobre influência do próprio comportamento, mas se ele não tem esse aparelho psíquico bem formado e se ele não está muito bem preparado, aparelhado com informações corretas, ele vai imaginar que qualquer dificuldade que venha a ter pode ser o fim do mundo. E com essas vicissitudes da vida, essas coisas que acontecem porque nós somos humanos e a vida não é perfeita, elas vão lá e tiram a própria vida. Não só por bullying, tem muitos fatores que trazem essa perda. A gente poderia falar uma perda de ilusão, a perda da vontade de viver. Tem muitas experiências traumáticas, tem muitos abusos, tem também essa questão de perda de entes queridos, quando você não está preparado para perder uma pessoa ou uma situação que você tinha como referência de vida e você não sabe trabalhar com a perda, e aí as pessoas vão para os finalmente e praticam esse ato finalizador. Mas eu gostei muito de algo que você falou, que é essa vontade de acabar com esse sofrimento. Não é acabar com a própria vida. A gente sabe que existe uma dor tão grande, que ela é tão dilacerante, que a pessoa quer acabar com ela. Então, não importa se o veículo ou o ser que transporta essa dor seja ela mesma. Eu comecei o programa trazendo esse relato pessoal sobre minha irmã. Eu falava com minha irmã mais velha, que falava, não, fulana de tal não vai se matar porque ela é muito medrosa. E eu já falei para ela que se matar vai contra a lei de Deus. E aí entra a parte da religião. Então, eu já falei que isso é um pecado, que a pessoa não vai descansar se ela chega lá do outro lado porque ela cometeu esse ato. E aí temos visões diversas de espíritas, de católicos, cada religião tem sua visão sobre o suicídio. Então, os familiares não falam muito a respeito, não entram muito em detalhe, ficam com vergonha. Por isso que existe psicanálise, análise e tratamento. As pessoas precisam buscar ajuda de profissionais qualificados que estão preparados para ouvir essa angústia, esse trauma, esse mecanismo de defesa que está fazendo com que a pessoa queira acabar com a própria vida. A minha irmã, ela era super apegada com uma netinha que ela tinha. Então, essa neta era como se fosse uma filha dela. Então, era a alegria de viver da minha irmã. Durante muito tempo, ela fazia tudo por essa criança. E chegou um momento que nem este amor
incondicional que ela tinha por essa neta foi suficiente para fazê-la desistir de atentar contra a própria vida. Alguma de vocês querem fazer mais algum comentário? Muito obrigado para você que ficou conosco até agora e até o próximo.